nós, neste exato momento, com a ajuda do Espírito Santo, olhando para a palavra, que é este instrumento que nos permite ampliar, nos permite discernir, nos permite ver toda esta atmosfera espiritual na qual estamos envolvidos. Não é nenhum sensacionalismo. Avaliarmos que este momento requer extremo cuidado. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, é sim, exatamente esse o tempo. Não sabemos se ele vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou 10 anos. O que sabemos é que nós estamos vivendo o último estágio dos últimos dias. E precisamos da ajuda do Senhor. Esse momento pós-pandemia traz para nós uma situação em que vemos uma apostasia profunda, um desgaste espiritual, um desânimo, onde temos, com muita tristeza, onde temos assistido uma avalanche de informações que não ajudam o povo de Deus a se preparar, a se equipar. Parece que para muitos cristãos nós entramos numa fase da grande prosperidade, das grandes possibilidades. Porém, irmãos, é fato sim, e falo isso com muita tristeza, que esse momento é um momento escuro, é um momento obscuro, e só o Espírito de Deus poderá iluminar o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos nos desvencilhar de tantos caminhos perniciosos, tortuosos, tantas situações que aparentemente são atrativas à nossa alma, que distraem a nossa mente. A maneira como Satanás está agindo nesse tempo é aquilo que o nosso irmão Atmani, ele disse, certa feita, que à medida que nós nos aproximarmos da volta do Senhor, mais e mais as trevas espirituais iriam cobrir essa terra. E é o que nós estamos assistindo. O povo de Deus necessita daquilo que Joel profetizou, experimentar a chuva seródia. A chuva temporã, ela já ocorreu lá no Pentecoste. Agora é a chuva seródia, aquela chuva que prepara a terra para a colheita. É isso que nós estamos precisando. E eu creio sim, irmãos, firmemente, que antes da volta do Senhor, nós vamos experimentar um avivamento. E esse avivamento, ele não é um avivamento como nós vimos no passado. Ele é um avivamento que tem a ver com a preparação da noiva. É um avivamento que tem a ver com aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 19. A noiva que a si mesma se ataviou. Tem a ver com o atavio da noiva. Talvez o mundo não vai perceber. A cristandade, de maneira geral, não vai entender. Não vai se importar. Porém, para aqueles que amam a volta do Senhor, será algo perceptível, será algo real. O avivamento que tem a ver com a fome da manifestação de Cristo. O avivamento que vai nos encorajar a viver esse tempo com muita firmeza, com muita convicção. O avivamento que vai atrair o nosso coração de tal forma que todas as atrações deste mundo, com todas as suas forças, com todas as suas sutilezas, com todo o seu poder, tudo isso não será capaz de roubar de nós a sede, a fome pela presença de Cristo. Então, antes que o Senhor nos arrebate fisicamente para os céus, Ele vai arrebatar primeiro os nossos afetos, o nosso coração nessa terra, nesse tempo. O que nós iremos estudar é sobre a vida de 3 jovens. E esse estudo, tomando aqui essa experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel capítulo 3, essa experiência desses jovens
vai ser para nós como um farol nessa mensagem, onde nós vamos poder olhar, sempre conduzidos pelo Espírito Santo, a entender que aquele momento, dentro daquele livro profético, é para nós uma grande e solene exortação. Então, como eu consigo enxergar com a ajuda do Senhor, é que o livro de Daniel, os 6 primeiros capítulos, nós temos ali as experiências. E os últimos 6 capítulos, nós temos a profecia, a experiência e a profecia, a doutrina ou a prática da vida cristã em harmonia com a doutrina, com a exposição da palavra. Vai nos ajudar, irmãos, a viver esta hora. Então, nós não temos como estudar todas as experiências ali. Porque é incrível como os 6 primeiros capítulos do livro do profeta Daniel, eles nos trazem experiências. Aqueles acontecimentos com aqueles jovens, significa para nós as experiências que nós vamos viver no tempo do fim. A firmeza que nós temos que ter para lidar com esta hora. Como nós precisamos nos manter fiéis. Como nós precisamos ter coragem para viver este evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Então vamos aqui, por favor, vamos ler Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, isto é, 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura, possivelmente. Então o rei Nabucodonosor fez uma imagem e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, ou de todas as províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vamos agora para o versículo 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram. E assim todas as nações, povos, homens e todas as línguas adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Vamos agora ao versículo 12. A uns homens judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, dos teus deuses. Eles não quiseram servir, nem adoraram a imagem de ouro que levantastes. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz,
Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Nós precisamos do teu socorro nesta hora, porque nós não somos capazes de nós e por nós mesmos de entender toda esta experiência, toda a grandeza da tua voz. Nós não somos capazes de extrair toda a vida da tua palavra. Por mais que nós olhamos essa história e aparentemente vemos tantas lições, nós somos incapazes de penetrar na vida dessas lições, naquilo que nos transforma, naquilo que nos encoraja, naquilo, Senhor, que é o teu falar, cortante, penetrante. Então pedimos o teu Espírito, esteja sobre esta palavra, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, vamos a um contexto muito importante que vai nos ajudar a entender este quadro aqui. Eu creio que a história é conhecida de todos. Porém, é importante que nós lembremos do capítulo 2. O que aconteceu no capítulo 2 do livro de Daniel? O rei Nabucodonosor teve um sonho. E vocês se lembram que ninguém foi capaz de desvendar, de revelar aquele sonho e de trazer a sua interpretação. Porque Nabucodonosor buscava não apenas entender o que ele havia sonhado, porém qual a aplicação, qual a revelação de tudo isso. E Deus levanta Daniel, e Daniel traz para o rei Nabucodonosor não somente a revelação do sonho, porém a sua interpretação. E aqui, se você voltar, por favor, no capítulo 2, versículos 36 a 38, tem uma parte muito importante que vai nos ajudar a entender o que realmente está acontecendo aqui. O versículo 36 diz: Este é o sonho e também a sua interpretação. Versículo 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro. Está vendo aí? Então, o que está acontecendo aqui, possivelmente, seja aquilo que Nabucodonosor tornou realidade, aquele sonho. Ele não entendeu o sonho, e nem tampouco a sua interpretação. O que ele pôde ver, que naquele sonho ele era o cabeça de ouro. E o que ele fez? Levantou uma grande estátua. E todos deveriam se curvar àquela imagem e adorar todos os deuses profanos da Babilônia. Então aqui nós vemos, neste capítulo 3, que todos os homens proeminentes, todos os povos, estavam ali prostrados diante daquela imagem. Porém, 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 servos de Deus, eles não se curvaram. Eles não aceitaram aquela imagem. Eles não se permitiram prostrar diante daquela imagem. Eles não adoraram aquela imagem. Isso trouxe a fúria
de Nabucodonosor. Então, quando o rei Nabucodonosor chama estes homens, e possivelmente Sadraque, Mesaque, Abednego, fizesse parte dessa corte governamental da Babilônia, porque eles foram preparados para isso. Então, os grandes estudiosos dizem que esses 3 servos de Deus da Babilônia eram também homens de grande proeminência. E eles não curvaram. Eles não aceitaram aquela imagem sobre a vida deles. Existe algo muito especial aqui no versículo 17 e versículo 18. Olhe para esse texto, ou para esses 2 textos, com muito cuidado. Diz assim: se o nosso Deus a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Isso é ousadia. É importante, se alguém aqui não sabe, eu acredito que todos nós sabemos, a Babilônia naquele tempo era o grande império mundial. Era o grande império inigualável. Nabucodonosor governava com grande autoridade e supremacia. O seu poder era o poder de maior autoridade na terra naquele tempo. Agora veja a ousadia desses homens. E por que eles tiveram tanta ousadia? Porque eles estavam diante da vida e da morte. Nabucodonosor poderia, naquele exato momento, mandar exterminá-los, como fez. E eles sabiam muito bem que para eles não havia outra alternativa a não ser a morte. Então, no momento da morte, o que eles fizeram? Foram ousados. Foram ousados. O que eles dizem aqui jamais poderia ter sido dito. O mais extraordinário ainda é o que eles dizem a seguir. Olha o que eles dizem. Se não, o que significa? Mesmo que Deus, que o nosso Deus não nos salve, não nos livre, é importante que você saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem que tu levantastes. Você já pensou nisso? Será que nós servimos a Deus assim, irmãos? Será que nós temos essa ousadia? Mesmo que Ele não responda às minhas orações, eu vou permanecer fiel. Mesmo se a minha causa não for resolvida, eu não abandonarei. Hoje tem gente abandonando por muito pouco. Hoje tem pessoas que têm abandonado Deus até pelos excessos, pelos privilégios, pelas oportunidades, pelos bens, pelo emprego. Não é pelo que não tem, é pelo que tem. Você pode meditar sobre esse texto? Se não, e mesmo que Deus, é isso que está no texto, nos textos mais próximos do original, mesmo que Deus não nos salve, nós não adoraremos aos teus deuses e nem nos curvaremos à imagem que levantastes. Para mim, aqui está um dos mais grandiosos exemplos de fé e coragem. Para mim, fé caminha em harmonia com a coragem. Você nunca vai encontrar um homem de fé, uma mulher que diz ter fé em seu coração, que é tímido, que perdeu a ousadia, que perdeu a coragem. Todas as pessoas, todos os cristãos, que a fé tem tomado os seus corações, pelo poder da graça de Deus, são pessoas ousadas. Aqui nós vemos algo maravilhoso. Eles procuraram agradar a Deus, porque para eles era mais importante agradar a Deus. É isso que eles buscavam. Não interessava para eles morrer ou viver. Para eles interessava era agradar a Deus e permanecer fiel ou fiéis até a morte. Então aqui nós vemos a essência da fidelidade. A essência da fidelidade. Meus irmãos, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são livros que eles precisam ser estudados juntos.
Porque sabemos que o livro de Daniel é um livro que está selado para nós. Porém, esse selo deste livro se abre no momento da revelação de Apocalipse. Porque quando nós temos Apocalipse, significa que agora Deus está revelando Daniel, porque as profecias de Daniel serão reveladas em Apocalipse. Eu não tenho tempo para fazer isso, mas é importante vocês terem essa compreensão, que esses dois livros, eles estão em harmonia na sua revelação e também nas aplicações. E aqui eu quero dizer algo para vocês. O capítulo 13 do livro de Apocalipse é um capítulo que desvenda para nós essa situação. Por favor, abra sua Bíblia aqui em Apocalipse, capítulo 13. E nós vamos começar do 13, é claro, e queremos aqui dar uma explanada dentro do livro de Apocalipse, tendo aqui esse contexto. Veja, por exemplo, o versículo 14. Porque é isso que nós estamos estudando. A nossa fidelidade a Deus em um tempo hostil. Se existe um tempo hostil dentro da nossa geração, o tempo é esse. Eu não sei quantos de vocês aqui têm 10, 15, 20, 30, 40 anos. Mas eu creio que muitos irmãos aqui, de fé, de vida cristã, de conversão. Eu me converti quando eu tinha 7 anos de idade. Então, eu creio que os irmãos que têm essa média de tempo de fé, podem chegar à conclusão, nunca vivemos um tempo como esse, no sentido espiritual da definição de tempo. Esse é um tempo hostil, e aqui fala sobre a fidelidade a Deus em um ambiente hostil. Veja esse versículo 14, de Apocalipse capítulo 13. Seduz, aqui está falando da besta. Então você se lembra aqui que Apocalipse capítulo 13 é uma atmosfera que está dentro deste capítulo 3 do livro do profeta Daniel. E se você lê o capítulo 7 de Daniel, e o capítulo 2 e o capítulo 7, porque o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7 de Daniel, eles compõem uma profecia muito importante sobre aqueles impérios que sucederiam a Babilônia. E o que esse capítulo 13 vai dizer é que a besta, que é uma figura do anticristo, precisa ser compreendido dentro da interpretação dessas profecias do capítulo 2 e do capítulo 7 do livro de Daniel. Não vou fazer isso, mas apenas citar. É importante para todos nós saber. Aí diz assim, que essa besta, o anticristo, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Porque no capítulo 13 nós temos duas bestas. É importante também entender isso. O anticristo e o falso profeta. E é importante você compreender esses dois elementos aqui, o anticristo e o falso profeta. Porque o anticristo, ele tem uma figura que talvez nós nos detenhamos muito tempo, ou tenhamos gastado muito tempo para estudar sobre o anticristo, mas esquecemos dessa segunda besta, que é o falso profeta, que tem a ver com o movimento da cristandade apostata que prepara o caminho para a manifestação, para a adoração do anticristo. E há um detalhe muito importante, dentre tantos detalhes preciosos no livro de Apocalipse, que nós precisamos estudar. E talvez tenhamos nos distraído com esse livro, procurando profecias sobre a volta do Senhor, sobre milênio, sobre aqueles animais horríveis e terríveis do capítulo 9, aqueles gafanhotos lá da quinta trombeta. Às vezes ficamos em torno disso, irmãos. Isso pode ser uma perigosa distração. Existem pontos elevadíssimos do ponto de vista da cristologia e da eclesiologia, da doutrina de Cristo, da doutrina da igreja, no livro de Apocalipse, que traz para nós um conforto, um encorajamento, para nós entendermos as profecias. Então aqui nós vamos
vê no livro de Apocalipse como essa igreja apostata, essa igreja anticristo, essa igreja que ela tem se curvado a esta imagem. A esta imagem. Esta igreja que ela está em perfeita harmonia com o mundanismo. Todo o poder do mundo, esse mundanismo pernicioso, que tem sido sustentado e alimentado pelos instrumentos de grande tecnologia, ou ferramentas de grande tecnologia, ou os aparelhos de grande tecnologia, que hoje tem nos levado à compreensão da esfera do mundo virtual, que tem sido um perigoso laço na vida de muitas pessoas. E hoje o mundo virtual exerce um fascínio, um poder muito mais tenebroso do que o mundo natural. E nós vamos tocar um pouco nisso. E tem a ver com a imagem. Tem a ver com esse tema, a imagem. Porque aqui não é uma questão de escolha, hoje está sendo uma questão até de necessidade. Irmãos, quantos de nós aqui tem coragem de dizer assim, minha vida hoje toda está aqui no aparelho celular. Se for roubar o seu carro, o seu celular, você diz, olha, leva o carro, pelo amor de Deus, mas não leva o celular. Te dou o carro com o recibo assinado, pode transferir e me deixa em paz com o meu celular. Porque aqui, ó, se encontra a nossa agenda, é o celular que nos acorda, é através dele que nós entramos em contato com todas as pessoas do nosso círculo familiar, de igreja, de trabalho. Os especialistas dizem que a cada 4 minutos nós olhamos o nosso celular. É onde nós colocamos os nossos afetos. Outrora você esteve lá num site procurando uma roupa. De repente, toda a página social que você abre, Facebook, a roupa está lá. Você vai no Instagram, a roupa está lá. Onde você vai, a roupa vai atrás de você. Você estava procurando um carro. E aí você abre o Facebook, está lá todos os carros que você procura. Todas as cores, e sempre te atraindo. Eu não estou falando nada que você desconheça. Todos nós sabemos disso. Hoje nós somos escravos de imagens replicadas de nós mesmos. Os especialistas, eles dizem não saber o que vai acontecer com a próxima geração em consequência desse vício em tecnologia que a nossa geração desenvolveu. Eu não sou um tecnofóbico, mas nós não podemos ser distraídos e dizer que isso não é uma ferramenta perigosa. Eu não sou contra celular, irmãos, eu tenho um. Mas eu digo para você, celular é como o Jardim do Éden, uma bênção que Deus deu para a nossa geração. Acesso a informações, como nós podemos nos integrar às pessoas e outras coisas mais. É como o Jardim do Éden. Deus deu o Jardim do Éden para Adão e Eva. Só que lá em Gênesis 2,15 diz que eles deveriam guardar o jardim. Eles não guardaram, a serpente entrou. Nós vamos falar disso ao longo desses dias, sobre essa imagem. Como esse poder de sedução tem sido algo devastador. Devastador. Então vamos lá. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado. Aqui está falando da outra besta, o falso profeta, aquele que vai promover o culto, aquele que vai promover a religião ecumênica. E vamos pensar em ecumenismo não apenas no sentido espiritual da palavra, mas vamos pensar no ecumenismo no sentido secular da definição. Não é só a convergência de religiões, de denominações, de grupos que se dizem cristãos, mas é a convergência, a união, a uniformidade das crenças que se dizem cristãs, emaranhadas pelo poder do mundo. Então vamos lá. Que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que faça uma imagem à besta, aquela que foi ferida de espada e sobreviveu. Versículo 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego, isto é, vida à imagem.
para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Capítulo 14, versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, esse recebe a sua marca na fronte ou na sua mão. Versículo 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Agora preste atenção. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Capítulo 16 e o versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem. Capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que é a segunda besta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da sua palavra. Por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Estão vendo aí, irmãos? Tem que estar claro para nós. Aqui nós podemos juntar esses textos em Apocalipse e olharmos para Daniel capítulo 3. E nós podemos ver aqui como o Espírito Santo, ele une esses dois livros para nos encorajar. Porque o que estamos vendo hoje é a maneira como Satanás usa de sutilezas. Como ele fez lá em Gênesis capítulo 4. Em Gênesis capítulo 4, nós vemos como o mundo, como um sistema, o mundo como um sistema, como o mundo, como um sistema surgiu. Então você vem estudando Gênesis, nos seus primeiros capítulos, o que nós vemos? Nós vemos a criação, nós vemos Deus criando o homem, Adão e Eva, abençoando eles. Depois nós vemos a queda, a expulsão do paraíso. Aí depois nós vemos o nascimento dos filhos de Adão. Logo após todos esses episódios em que Caim mata Abel, nós vemos aqui agora a geração de Caim. E vamos ver lá em Gênesis capítulo 4, versículo 17, como o mundo surge. Porque agora uma geração, ela nasce e cresce a parte de Deus. E os filhos dessa geração de Caim, sua mãe chamava Ada. E aí o que eles passaram a fazer? Criar gados, construir ferramentas de batalha e instrumentos para a música. Eles passaram a criar um sistema que tinha a ver com proteção, provisão e prazer. Isso está errado? Não, não está. Mas o que a Bíblia nos mostra ali, que havia uma motivação errada. Porque agora os homens, eles não apenas, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim para não comer da árvore da vida. Deus colocou uma espada ali. Eles não puderam voltar. Agora, escute, irmãos. Essa geração vai perder a presença de Deus. Então, também é um assunto muito rico. Entender como o mundo, no sentido de entidade espiritual, ele é formado. Deus criou os céus e a terra. O mundo surge em consequência da queda. Mundo como um sistema.
Agora, uma geração à parte de Deus busca toda a sua satisfação, toda a sua provisão, todo o seu prazer com as suas próprias forças. E é dessa geração que nós vamos ter como consequência o dilúvio. É isso que nós temos que entender. É um assunto rico, importante, e é necessário nós sabermos que este mundo é uma entidade espiritual. Uma entidade na qual todos nós estamos inseridos. Porém, o nosso Senhor Jesus, ele disse para nós que, embora ele estivesse no mundo, o mundo não estava nele. Embora esse mundo tivesse um príncipe, ele disse, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Este é o ponto crucial. Não é você ter bens, não é você ter um bom emprego. É você entender que você é um mordomo, você não é o dono. É você entender que tudo que você faz tem que ter em vista a eternidade. Tudo que você vive é para a eternidade. E se nós perdermos esta visão, nós vamos entrar em confusão, em frieza, em apostasia. Perderemos o nosso chamamento, perderemos a nossa vocação celestial e cairemos das ciladas, no engano de Satanás. Então, meus irmãos e irmãs, deixe-me colocar uma porção muito especial. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, Paulo vai dizer algo muito importante para nós. Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 1 a 4. Você sabe que os livros escatológicos, eles tendem a ser livros que têm uma conotação de encorajamento para a igreja nesse tempo final. Então Paulo, ele mesmo, escreveu várias porções escatológicas. Aqui está uma delas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis cientes, ele diz assim, inteirados com precisão, de que o dia do Senhor, e aqui, irmãos, entenda, existe o dia do Senhor e o dia de Cristo. Se você quer estudar o que é o dia do Senhor, começa em Isaías capítulo 2, você vai ver uma série de referências no Velho e no Novo Testamento. Todas as referências concernentes ao dia do Senhor, vai falar de um dia de trevas, dia de grande tribulação, dia de dor, dia de aflição, dia de angústia. Esse dia não tem nada a ver conosco. Irmãos, o assunto anticristo é bom para nós termos discernimento, entendimento, mas nós não estamos esperando o anticristo. Nós não estamos aguardando o anticristo. Ele vai manifestar. Isso é fato, é profético, é bíblico. Nós estamos aguardando é Cristo. Nós estamos esperando é a vinda de Cristo. Então o dia do Senhor não é algo que nós estamos buscando, nem almejando. Vai acontecer. Deus vai julgar as nações, Deus vai julgar este mundo, Ele julgará as nações. Ele virá, Ele vai aprisionar Satanás, falso profeta, o anticristo, todos os poderes das trevas serão aprisionados no inferno por um tempo de 1000 anos, como se encontra aqui em Apocalipse capítulo 20. Tudo isso vai acontecer. Não se preocupe, porque nós estamos aguardando é o dia de Cristo. É esse dia que nós estamos aguardando. Esse é o nosso Maranata. Então nós estamos aguardando é o dia de Cristo. Concernente o dia do Senhor, concernente o anticristo, irmãos, não se preocupe. Existe um grande debate, a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação? Meu irmão, se você crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, se prepare. Se você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, se prepare. Se você acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, amém. Isso não deve ser nenhum problema para você. Se um irmão acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, também não é nenhum grande problema.
Porque Deus nos guardará em qualquer situação. É isso que nós temos que ter em mente. Às vezes os irmãos usam isso para poder fazer uma mensagem e defender um ponto de vista. Eu, sinceramente, creio que nós vamos, sim, passar pela grande tribulação. Agora, os irmãos não fiquem tristes comigo por conta disso. Porque eu quero é que vocês estejam certos, e não eu. Eu só não quero estar passando pela grande tribulação e você desanimado do meu lado, sem saber o que fazer. Então, é isso que eu acho. Que muitas vezes nós não preparamos a igreja sobre esse ponto de vista, sobre essa questão da grande tribulação. Então, quando alguém vem me debater comigo sobre esse ponto e diz, irmão, eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, eu falei, sou um com você, gostaria demais. Gostaria demais. Porém, tudo que eu já li, tudo que eu já vi, me faz crer que vamos passar. Mas olha, irmão, se você ouvir algum irmão dizendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação, acredite no que ele está falando. Se você tiver que escolher, olha, o irmão Luiz, ele diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porém, o Léo, cadê o Léo? O Léo, ou o Ricardo, o Léo, ou o Thomas, eles ensinam que a igreja vai passar pela grande tribulação, acredite no que eles pregarem. Então, não pense que você vai me deixar triste. Porque, irmão, imagina, nós sendo arrebatados antes da grande tribulação e você com o dedo dizendo, está vendo? Você acha que eu vou ficar triste? Eu vou ficar feliz. E vou dizer, meu irmão, graças a Deus que você estava certo. Agora imagine a tristeza que vai ser você chegar para mim e dizer, Luiz, realmente, estamos passando pela grande tribulação. Eu falei, pois é. Eu vou ficar feliz se nós partirmos e você tiver que dizer, tá vendo? Você pregou errado. Eu falei, graças a Deus, mas estou aqui. Agora imagine, no tempo da grande tribulação, e você me mandando um WhatsApp. Você mandando uma mensagem, ligando para mim. Tá vendo, irmão? Olha aqui. Eu falei, pois é. Perdeu o tempo de ser encorajado para viver essa hora. Não é verdade? Então, irmãos, falo isso, não estou criando nenhuma polêmica. Tem irmãos preciosos pregando que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quando vocês ouvir eles pregarem, creia. Possivelmente eles estão certos e eu estou errado. Mas eu ainda não consegui ver, irmãos. Já examinei de todas as formas. Baixo para cima, de cima para baixo, de lado, da esquerda para a direita, de direita para a esquerda. Não consigo. Mas a minha expectativa é que a gente possa ir antes. Mas eu não consigo ver. Por isso eu digo para os irmãos, sejam firmes. Porque nós tivemos um pequeno prelúdio agora, nesses últimos 3 anos. E olha que não foi algo tão grave como nós vemos aqui. Mas o mais importante, irmãos, é que pode levantar a imagem que for, a besta que for, o anticristo que for, o falso profeta que for. Eles não vão nos fazer prostrar diante da sua imagem. Porque, irmãos, sabe o que eu olho aqui para Apocalipse? O livro de Apocalipse é tão precioso, irmãos, porque ele mostra para nós que há uma igreja que está vivendo esse tempo que não vai dobrar diante da imagem do anticristo. E olha esse texto aqui do capítulo 20, versículo 4. Olha que coisa linda, irmãos, irmãs. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Ele diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Cristo. Com certeza ele viu estes no trono. E diz assim, bem como vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Então tem uma igreja, e eu e você fazemos parte desta igreja. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Vamos avançar aqui, por favor. Quero mostrar algo para vocês. Então aqui diz, versículo 3, de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ao 2, onde diz, para a gente repetir, vós mesmos estáis inteirados, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 4, com precisão de que o dia do Senhor vem como
o ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vê as dores de parto. Como vê as dores de parto? As irmãs sabem dizer, são várias contrações. Não é verdade? Várias. Então, quando nós começarmos a ver este mundo entrar em contrações, o dia do Senhor está vindo. Cada contração será uma trombeta que vai tocar. Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9. Essas contrações. Vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Esse é o mundo. Mas vós, olha que lindo, irmãos. Olha esse contraste. Esse contraste aqui é muito importante. Acentua um ponto significativo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Para que esse dia, que dia? O dia do Senhor. O dia do Senhor. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, deixe-me acrescentar um texto aqui para a gente avançar. Lucas, capítulo 21. Versículo 36. Então, o que o Senhor quer nos mostrar com Daniel, capítulo 3, e esses textos, começando por Apocalipse, capítulo 13. Nós percorremos aí o livro de Apocalipse. Então, nós vimos que o anticristo será adorado, ele terá uma imagem. Sua imagem, essa imagem, ela tem o objetivo de controlar a nossa mente, nossos afetos, a nossa devoção. Essa imagem terá controle sobre nossas posses, sobre nossos bens, sobre tudo aquilo que está às nossas mãos. Aquilo que Deus tem colocado debaixo da sua autoridade, da sua administração, da sua responsabilidade. O poder sedutor dele diz que ele vem para seduzir. E aqui é poder do engano, poder da mentira. Agora, olhe para esse texto. Lucas capítulo 21, versículo 36. Diz assim, vigiai, pois a todo tempo, orando. Somente até aí, depois a gente termina. O que quer dizer vigiai aqui nesse texto? Orando. Orando. Irmãos, nós precisamos recuperar o lugar da oração na nossa vida pessoal e congregacional. Eu duvido que aqui, como também em qualquer lugar, lá em Goiânia, em qualquer lugar, a reunião de oração congregacional tem stand de gente. Eu duvido. Se vocês disserem que aqui é assim, irmãos, eu não volto para minha casa. Eu vou morar aqui. Posso voltar? Meus irmãos, é uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia isso. A igreja não entender o que é oração congregacional, o que é oração devocional. Como nós podemos vigiar se não oramos? Vigilância e oração aqui estão unidos. Ele diz, vigiai e orai a todo tempo, porque a todo tempo nós temos que vigiar. Mas nunca vamos conseguir vigiar todo tempo se não orarmos. Você não vai conseguir ter 2, 3 dias de oração. Mas vigilância tem que ser o tempo todo. Mas a vigilância, para que ela tenha o seu poder eficaz e espiritual na nossa vida, ela tem que ser sustentada pela oração. E por que não temos vigiado? Por que o inimigo tem entrado, como ele entrou no jardim do Éden e perverteu aquele lugar? Por que Satanás tem entrado nas nossas casas, nas nossas vidas? Tem roubado o nosso tempo, tem nos levado a um esgotamento emocional profundo, a um desânimo. Porque ele tem roubado as nossas prioridades espirituais. Como que Satanás consegue ter tanta ousadia no meio daqueles que foram salvos para ser o testemunho de Deus na terra? Como, irmãos? É porque nós temos esquecido os fundamentos. E a oração é um fundamento que precisa ser apreciado, cultivado. É uma experiência contínua. A todo tempo. Nós temos que vigiar. Mas nunca vamos
permanecer vigilantes se a nossa vigilância não for fundamentada pela vida de oração, comunhão com Deus. Às vezes, num ambiente de oração congregacional, os irmãos são tão dispersos, os irmãos têm uma visão tão generalizada. Às vezes, os irmãos oram por todas as criancinhas do mundo. Senhor, abençoa as criancinhas do mundo. Tem crianças sofrendo maus tratos de todas as formas. Senhor, abençoa as autoridades deste mundo. A Bíblia não manda você orar pelas autoridades desse mundo. O único lugar que a Bíblia fala para nós orarmos para a autoridade não tem a ver com elas em si, mas conosco. Quando Paulo exorta Timóteo a fazer oração pelas autoridades, para que nós tenhamos uma vida boa. E a palavra boa ali não é sentido vida confortável. Para que tenhamos uma vida boa diante do Senhor, no nosso testemunho, vocação e chamamento, porque naquela época a igreja sofria uma terrível perseguição aberta, real. Então, quando Paulo exorta Timóteo concernente às orações pelas autoridades, era por causa da igreja, não era por causa da política. E os irmãos confundem isso. Ainda tem esperança que algum político venha resolver os problemas sociais, energéticos, morais do nosso país. Irmãos, não se iluda, a não ser que você está esperando o anticristo. Ele vai te enganar. Nossa pátria não é aqui. Nós somos encorajados a buscar as coisas do alto. Nossa oração, em primeiro lugar, tem que estar em intimidade com aquilo que é o reino de Deus. Então aqui diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. E estar em pé, Sadraque, Mesaque e Abednego, está em pé, na presença do Filho do Homem. Então hoje nós somos chamados a ter aquela postura de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está em pé. O que é estar em pé, na definição desse texto? Vigiar e orar. Aqui estão as nossas pernas. Vigiar e orar. Isso é que é estar em pé. Então, se nós não recuperarmos o lugar da oração na nossa vida congregacional e na nossa vida pessoal, nós estaremos prostrados à imagem que o anticristo já está trazendo. Aqui, irmãos, nós precisamos entender essa palavra vigiai. E estar vigilantes aqui, dentro do contexto que nós estamos vivendo, é nós estarmos guardados desse grande impacto do mundo tenebroso, deste mundo tenebroso, nesse ambiente de tecnologia, de realidade virtual. Porque este mundo de realidade virtual é um mundo que nos atrai, é um mundo que nos distrai, e é um mundo que nos arruína. É isso que acontece. Nós podemos ser distraídos, nós podemos ser atraídos, distraídos e destruídos, se nós não aprendermos a vigilância. Esse culto à tecnologia tem sido um laço de Satanás. Esse culto à tecnologia. Irmãos, em nenhum momento é que eu estou dizendo para você jogar seu celular fora. Não. Seus aparelhos sofisticados, de forma alguma. O perigo é o laço, é as armadilhas. Nós estamos vivendo uma geração onde as crianças estão sendo adultizadas e os adultos estão se tornando infantis. Verdade. A quantidade de irmãs que me procuram para poder ajudar os seus maridos porque eles ficam quase que 24 horas joguinhos no celular. Imaginar que uma criança de 10 anos tem mais informações na sua cabeça e mais acesso a informações que tinham os nossos avós, os nossos pais. Imagine isso. As crianças estão sendo adultizadas, os adultos infantilizados. Essa é a nossa geração. Essa é uma consequência do culto à tecnologia. É isso que nós estamos aqui vendo. Então, vigiar nos dias que nós estamos vivendo é treinar o nosso discernimento. Treinar o nosso discernimento. Para que possamos ser guardados
dos hábitos do nosso tempo. Esses hábitos que são guiados por essas tecnologias. Então, ter a nossa mente aqui renovada pela palavra, pela comunhão com Deus, pela oração. Então aqui, entenda, vigiar em nossos dias é treinar o nosso discernimento para que sejamos guardados dos hábitos virtuais do nosso tempo, que são guiados por essas tecnologias, por esses aparelhos eletrônicos. Então, aqui, vigiar também é treinar a nossa mente para que sejamos guiados no caminho da fé, onde somos desafiados todos os dias a olhar para Cristo, a não perder Cristo de vista. Meus irmãos e irmãs, eu quero mostrar algo para vocês. Efésios capítulo 2 e o versículo 6. E Efésios capítulo 6, versículo 12. Esses dois textos, eles formam um paralelo muito importante para nós. Efésios capítulo 2, versículo 6, diz que nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Esta é uma posição que nós alcançamos. Nós alcançamos. Mediante a grande obra da redenção que Cristo realizou. Então, veja, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, observe que no capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Consegue ver algo aqui muito importante? Aqui, eu quero que você observe nesses dois textos, que nessa mesma epístola aos Efésios, Paulo fala que Deus nos colocou nos lugares celestiais e que essa grande batalha, ela se encontra também dentro da esfera celestial. Como que nós vamos entender isso? Vamos entender da seguinte forma, vamos usar uma ilustração muito importante. Quando você estuda aquela peregrinação do povo de Israel pelo deserto, você vai ver que até Canaã, Israel teve duas grandes batalhas. Duas grandes batalhas. Uma tinha a ver com a carne e a outra tinha a ver com o ego. Então, observe bem. A primeira, lá em Êxodo capítulo 17, os versículos 8 a 15. Quando Israel estava lutando, lá em Refidim, estava lutando contra os amalequitas. Os amalequitas, meus irmãos e irmãs, eles são uma figura da carne. Também não temos tempo para estudar sobre essa tipologia, mas é muito importante. Muito importante. Essa figura dos amalequitas representa a nossa carne, a natureza adâmica caída. Então eles tiveram que lutar. Os amalequitas, eles vieram nessa batalha com muita astúcia. Vieram por detrás e tentaram pegar Israel no seu cansaço. Porém, a Bíblia diz que Josué pegou a sua espada e desbaratou os amalequitas. E naquele momento que Israel lutava contra os amalequitas, Moisés estava com o seu cajado levantado. E chegou um momento que Moisés estava perdendo a força. Aí Arão e Ur, eles colocaram seus ombros ali para poder sustentar aquela vara levantada. E assim Israel prevaleceu. Então aqui nós temos algo muito importante. Eles venceram aquela batalha pela fé e pela oração. Porque a atitude de Arão e Ur é a atitude dos intercessores. Então, espiritualmente falando, a lição que nós temos é essa. Eles venceram a carne pela oração. Aí depois, lá em Rimon Pérez, em Números capítulo 14, os versículos 39 a 45, o contexto vai nos dizer o seguinte: Israel chegou lá em Ritma, ali em Cádiz, perto de entrar em Canaã. E quando aqueles 12 espias foram até Canaã, eles voltaram trazendo um relatório negativo. E o que eles
disseram? Disseram para o povo que eles deveriam eleger um novo capitão e voltar para o Egito, porque havia muitos gigantes. 10 espias disseram isso. 2, Josué e Caleb, encorajou o povo a enfrentar os gigantes. E eles tiveram um grande debate. Isso entristeceu a Deus, porque o povo murmurou, o povo foi desencorajado. E a Bíblia diz que o Senhor veio e trouxe juízo ali. Ele julgou aquela situação, reprovou aquela geração. Com exceção de Josué e Caleb, Deus diz que todos que estavam ali iriam padecer no deserto. O que ocorre logo a seguir? Na próxima estação, eles chegam em Rimon Pérez, os textos que eu citei para vocês. Aqui no capítulo 14, os versículos 39 a 45. Então, o povo se levanta e eles pegam a arca, porém Deus não deixa a arca partir. Então eles foram sem a arca mesmo, tentaram levantar um grande exército e eles partiram para poder vencer os gigantes. A Bíblia vai dizer para nós que eles não prevaleceram. Aqui eles foram com orgulho, eles foram com soberba, eles foram derrotados, eles foram envergonhados. Então aqui a luta deles era contra o ego. Então as duas lutas significativas que Israel teve durante esses 40 anos foi contra a carne e contra o ego. Está vendo? Agora é importante, irmãos. Josué, quando eles chegam em Canaã, agora eles entram em Canaã. Quando eles entram lá em Canaã, aí vai começar a verdadeira batalha. Aí sim, lá em Juízes, no capítulo 12, depois vocês vão ler isso em casa, anote aí. Juízes capítulo 2, os versículos 7 a 24. Vai dizer que eles tiveram que lutar contra 31 reis. Eles tiveram 31 batalhas só em Canaã. Consegue entender isso, irmãos? Você consegue ver o que Efésios 2:6 e Efésios 6:12 vai nos mostrar? Nos lugares celestiais nós estamos assentados, mas é aqui, nos lugares celestiais, que nós enfrentamos a grande batalha. Isso nos mostra, irmãos, porque Canaã nos fala da plenitude de Cristo. Nós estamos perto de entrar na nossa Canaã celestial. Então eu tenho que dizer para vocês, agora que a verdadeira batalha começou. Agora nós vamos enfrentar as maiores batalhas, a batalha final. Não é mais aquela batalha de carne e ego, não. Agora é que o Senhor está reivindicando a sua igreja madura, os seus ruiós, os seus filhos maduros. Aquilo que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 19, onde ele vai dizer sobre os filhos maduros. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos ruiós, os filhos maduros. Agora, nesse exato momento, Deus nos chama a um tempo de amadurecimento, de crescimento, a um tempo de profundidade espiritual, a um tempo de aprendermos sobre a disciplina da oração pessoal e congregacional. Agora sim, nós precisamos ter a coragem de ir diante do Senhor, prostrar diante do Senhor e pedir que Ele nos revista da sua couraça, da sua armadura, porque a verdadeira ou as verdadeiras batalhas, elas estão acontecendo agora. Irmãos e irmãs, quantas tristezas, dores o povo de Deus está passando nesse exato momento. Quantas dificuldades. Dificuldades de saúde, dificuldades, lutas emocionais, conjugais, lutas em relação aos nossos filhos. Quantas lutas? O que o Espírito está dizendo para nós, nós estamos perto da plenitude de Cristo. Estamos perto daquele momento que nós aguardamos com tanta alegria, que tantos santos do passado anelaram viver, e não poderão viver. Eu e você fomos chamados para esta hora. Maravilhosa palavra que o irmão Abílio nos trouxe aqui na abertura. Justamente isso.
É uma alegria, é um privilégio para mim e para você nessa hora. Por isso, vigiar aqui significa estar em pé. Não se deixe curvar, não se deixe levar, não se prostre diante de nenhuma imagem sedutora deste mundo. Revista-se da couraça de Deus. Revista-se da força do Espírito Santo para nós vivermos esse tempo, diferentemente do mundo, vivemos com alegria no nosso coração. É inconcebível, meus irmãos e irmãs, que nós, como a igreja desta hora, a igreja que vai viver a hora da vinda do nosso Senhor Jesus, como aqueles vencedores de Hebreus, capítulo 11, os heróis da fé. Você vê ali que é uma corrida. Você vê que aquele capítulo 11 está narrando ali a história de uma corrida. Cada geração venceu, entregando o bastão para outra. Uma geração ali atrás veio até o tempo determinado por Deus, entregou esse bastão para nós. E nós somos aqueles que vamos correr e vamos passar por aquele momento tão especial, irmãos. Somos nós que vamos passar pela linha de chegada. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Oh, irmãos, que passagem maravilhosa. É o capítulo 11 e o capítulo 12, a primeira porção do capítulo 12. Rodeados de uma nuvem grande de testemunhas. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isso tem que nos encorajar nesta hora. Isso tem que levantar-nos de toda pobreza espiritual, de toda apostasia, de toda tristeza, de todo desânimo, de todo esgotamento. Isso tem que nos livrar de toda crise de ansiedade. É a hora daqueles que são chamados em Apocalipse capítulo 2 e 3, a hora dos vencedores. Os vencedores não são os supercrentes. Os vencedores são aqueles que foram pelo Evangelho introduzidos na vitória de Cristo. Como disse o nosso irmão, só tem um vencedor. E é na vitória dele que nós estamos. E isto é maravilhoso. É aqui que o Espírito Santo está nos levando. Então, glórias a Deus, irmãos. Que nós possamos terminar esta palavra com glórias a Deus, com aleluias, com cânticos, com alegria no nosso coração. Porque é assim, irmãos. Há um grande número de homens e mulheres que nesse tempo não estão se curvando à imagem. Que não estão sendo seduzidos, por mais que estejam enfrentando grandes batalhas, por mais que estes estão passando por grandes lutas, mas o grande desejo dos seus corações é de ser fiel, é de ser fiel até a última hora. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos guarde pela sua palavra. Que o Senhor nos fortaleça. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos continuar, com a ajuda do Senhor, sendo encorajados. E a minha grande expectativa, irmãos, de tudo que tenho pedido ao Senhor sobre esse tempo, é que nós sejamos renovados pelo derramar da sua palavra. É que nós sejamos encorajados, por mais difícil que seja a luta que você está passando, mas que você esteja em pé. Não se curve, não se deixe levar. Nós não fazemos parte da maioria desse mundo. Nós somos um povo exclusivo, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a expressão do testemunho de Deus. Nós ainda, irmãos, somos aqueles que mantemos os céus abertos sobre essa terra. E muitos poderão entrar. E graças a Deus, se Deus tem um céu aberto nessa terra, é porque você e eu ainda estamos aqui. Aleluias. Que Deus vos abençoe. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos. Senhor, nosso coração é tomado de alegria por causa da tua palavra. Senhor, obrigado pelo teu encorajamento nessa noite. Que esta palavra seja como um colírio para os nossos olhos.
Que nós possamos olhar, Senhor, não é só para frente, olhar para o alto. Saber que o nosso Redentor vive. A nossa esperança ressuscitou. A nossa esperança está no trono. A nossa esperança voltará para nós. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos da Tua ajuda para viver esse tempo. Vigilantes em oração. Ousados e corajosos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado por nos enviar a Tua palavra. Amém, Senhor.